Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego. Eu estou começando aqui agora uma série toda semana falando sobre algum tópico em relação à palavra de Deus, compartilhando a palavra com vocês, aproveitando o alcance que as mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, aproveitar o alcance dessas mídias sociais para poder falar de uma maneira mais aberta, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. E eu espero que nesse tempo você seja tocado pelo Senhor com uma palavra simples que a gente vai estar compartilhando aqui toda semana, ok? E o primeiro tópico, o primeiro assunto que eu queria compartilhar com vocês é uma palavra que causa espanto, medo em algumas pessoas, que é a palavra religião. Segundo o dicionário informal, a religião ela vem de uma palavra em latim chamada religare, que tem um sentido de ligar o homem a Deus. Então, quando a gente fala de religião, toda religião ela tem basicamente as mesmas ideias, a mesma forma de agir, né? Toda religião tem sua crença, tem a sua espiritualidade, as suas liturgias, os seus valores morais, os seus símbolos, né? Os seus estilos de vida, suas leis religiosas, tem hierarquia, né? Por exemplo, quando você vê dentro do catolicismo, né? Você tem lá os diáconos, você tem os padres, os cardeais, o papa. Dentro do islamismo você também vê alguns cargos eclesiásticos lá dentro. E também nós, evangélicos, né, também temos aí as nossas hierarquias, diácono, presbítero, pastor. Tem igreja que tem até apóstolo hoje, né? Então, enfim, toda religião ela tem algo parecido uma com a outra em relação aos seus valores religiosos, né? Só que o grande problema do homem é tentar por si próprio ligar o homem a Deus. É aí que nascem os grandes problemas, né? Nascem doutrinas, nascem dogmas que mais colocam peso sobre o homem do que propriamente ligam ele ao Senhor. Porque nós somos carregados de moralismo, essa é a grande verdade, né? Então a gente cria uma gama de espiritualidade achando que isso vai nos conduzir ao Senhor. E eu acabo pegando uma frase de um filósofo pessimista, o Nietzsche. Ele disse, né, ele faz uma jogada de palavras, né, com Gênesis capítulo 1, e ele diz assim: o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e à semelhança. Com a tentativa das nossas crenças de ligar o homem a Deus, nós criamos vários deuses dentro do nosso entendimento, não é isso? E esse é o grande problema. Mas eu louvo ao Senhor que um homem, Deus homem, esse é um assunto para a gente tratar lá mais na frente, chamado Jesus, ele veio de uma forma correta e totalmente assim, como é que nós podemos dizer, com todo êxito, ligar o homem a Deus. Através de quê? Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou a sofrer muita resistência da religião da sua época, né? Os judeus, principalmente o lado dos fariseus, saduceus, essênios, todos eles bateram de frente com a doutrina do Senhor, vamos dizer assim, né? Principalmente os fariseus, porque carregavam dentro de si uma espiritualidade que eles criaram, né? Por exemplo, eles tinham a lei que não podiam trabalhar no dia de sábado, mas aí os camaradas faziam uma cerca: olha, quem é mulher não pode se olhar no espelho, né? Porque se olhando no espelho você pode ver que o seu cabelo está desarrumado, você vai pentear o seu cabelo e vai estar trabalhando no dia de sábado, entende? Então começou uma série de dogmas, a religiosidade entrou na palavra simples que ligava o homem ao Senhor. Então Jesus ele vem e faz uma coisa totalmente diferente da religião. Por exemplo, a religião ela tem a sua crença, mas toda crença parece que ela é só mostrada no exterior. Por isso que Jesus, quando começa a falar, começa a ligar o homem a Deus, ele fala: olha, a religião de vocês dizem que não é para vocês adulterarem, mas eu, porém, vos digo que qualquer que pensar, esse já adulterou. A religião de vocês diz que não é para matar, mas se você se encolerizar do seu irmão, se você tiver algum problema com ele, se você tiver ódio do seu irmão, você já está cometendo um homicídio. Entende? Então Jesus ele começa a fazer com que essa espiritualidade ela não ficasse no campo da religião, mas ela entrasse no interior do homem. Porque a única forma
do homem ser ligado a Deus não é quando ele coloca a máscara da sua religião, não é quando ele começa a andar de terno, não é quando ele começa a andar com a saia até o tornozelo, não é quando ele faz 5 orações durante o dia, não. É quando a sua espiritualidade, o poder da palavra, ela penetra no coração e o interior é transformado. E o problema da religião, e eu não estou falando somente de outras religiões, vamos falar do cristianismo. O problema do cristianismo é começar a trabalhar no homem exterior, enquanto o interior não foi transformado. E aí a gente começa a religiosidade. Religiosidade, por exemplo, de pessoas que só vão ao culto no domingo, batem o cartão no domingo à noite e acham que já estão tudo bem com o Senhor. Mas isso só prova a nossa religiosidade. O que o Senhor quer é um culto, uma adoração que flui do coração, que não precisa de estar no domingo, 7 horas na igreja, mas que todos os dias da semana tem uma vida e uma comunhão com o Senhor. E o estilo de vida que a religião impõe, ela é cheio de regras. Enquanto as regras do Evangelho é um estilo de vida, né? Então, nós vemos, por exemplo, que Jesus ele consegue ser maior do que a religião, porque quando a gente olha a religião, nós vemos uma hierarquia, uma instituição organizacional empresarial, que quanto mais líder você for, mais você tem que ser venerado, mais você tem que ser adorado, mais do que você tem que ser mais ainda honrado, você não pode ser questionado. E a hierarquia de Jesus é maior do que a religião, porque ele disse, aquele que quiser ser maior no meu reino, tem que ser menor diante dos homens. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Porque ele mesmo disse, o Filho do Homem, ele não vem para ser servido, mas para servir. Então a hierarquia de Jesus é totalmente diferente da religião. E fazendo diferente da religião do homem, Jesus consegue ligar o homem a Deus. Através do seu sacrifício pessoal, através da morte vicária, substituta de Jesus, nós fomos ligados ao Pai. Religião nenhuma pode nos ligar a Deus. Nem os evangélicos ainda costumam botar um monte de defeito nas outras religiões, esquecem de olhar para a sua própria. Nem o cristianismo, nem os evangélicos, nem as igrejas evangélicas têm o poder de ligar o homem a Deus. O único que liga o homem a Deus é o homem, é o Senhor Jesus. E a própria palavra está dizendo isso. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, tem um versículo muito interessante, diz assim, onde os 24 anciãos estão dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quem foi que ligou o homem a Deus? A religião? Não. Quem ligou o homem a Deus foi o próprio Jesus. É só ele que pode nos levar para o Pai. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vemos esse testemunho porque em muitos lugares, em países onde a igreja é perseguida, onde não se tem um templo, onde não se tem uma placa de igreja, uma denominação, os irmãos continuam com a sua fé no Senhor, mesmo em meio à perseguição, reúnem-se em casas, reúnem-se de forma subterrânea, de forma escondida, de alguma forma, mas eles não negam a sua fé em Deus, porque quem ligou eles ao Senhor foi Jesus. E Jesus é maior do que toda religião. Eu li uma frase no Facebook de uma pessoa da minha família, do meu parentesco, uma coisa muito interessante. Diz assim, a religião é igual remédio. Dependendo da dose, ou ela cura, ou ela mata. E isso é verdade. No nome da religião hoje, se mata. No nome da religião hoje, se expulsa pessoas da igreja. No nome da religião hoje, até dentro das igrejas evangélicas, se você não tem a visão de uma denominação, você é convidado praticamente a se retirar da igreja e procurar uma outra onde você vai se adequar. Mas Jesus é maior do que toda religião. O amor de Deus sobre nossas vidas, ele veio através de uma ponte que ligou o homem ao Senhor. E não foi a religião. Quem ligou o homem a Deus foi Jesus de Nazaré. E o que a gente tem que entender, que por mais que budismo venha de Buda, o cristianismo não veio de Cristo. Porque Cristo ele não veio criar uma religião. Cristo veio nos mostrar o caminho do Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. E ele veio fazer essa ponte. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Coisa que religião nenhuma vai fazer.
De repente, você acha que frequentar uma igreja, ser filho de um pastor, ir à escola dominical todos os domingos, não faltar nenhum culto, conhecer todos os hinos da harpa cristã, conhecer de cor salteado todos os livros da Bíblia, isso quer dizer que você já está ligado ao Senhor? Não. O que nos liga ao Senhor é uma vida piedosa em Jesus Cristo. Então, se você, que também procura por várias religiões, procura em todos os lugares uma forma de saciar a tua alma, o único que pode saciar a tua sede é Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, ele teve um encontro com uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E ali, uma mulher totalmente presa em religiosidade, ele falou, olha mulher, se tu beber da minha água, da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Então pare de buscar nas religiões, pare de buscar nas pessoas, pare de buscar nos pastores, pare de buscar no teu pai e na tua mãe, que já é religioso há muito tempo. O único que pode te ligar ao Senhor é Jesus de Nazaré. E a ponte que ele usou para fazer isso foi na cruz do Calvário, morrendo pelo meu e pelo teu pecado, para que hoje pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra. Qualquer coisa chama nós aí que a gente tá com uma ideia bacana, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.